Eu sou a Natália Passarinho, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu destaco os sinais de força política de Bolsonaro e do bolsonarismo que surgem nesse primeiro turno. Primeiro, a votação superior que é indicada pelas pesquisas. Lula terminou na liderança no primeiro turno, vencendo em 14 estados com 48% dos votos válidos. Resultado que está dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais das pesquisas Datafolha e Quest, que mostravam Lula com entre 49% e 50% dos votos válidos. Mas Bolsonaro recebeu muito mais votos do que as pesquisas mostravam. Ele venceu em 13 estados e no Distrito Federal, recebendo 43% dos votos válidos. Foram 7 pontos percentuais a mais que o previsto, por exemplo, pela pesquisa Datafolha, divulgada na véspera. Já a última pesquisa da Genial Quest apontava que o presidente teria 38% dos votos válidos. Mais uma vez, a diferença em relação ao resultado final ficou fora da margem de erro de 2 pontos percentuais. Lula, apesar de ter obtido um percentual de votos válidos um pouco menor do que algumas pesquisas chegaram a indicar, ainda assim bateu recorde em número absoluto de eleitores. Ele recebeu 57 milhões de votos, o maior número já obtido por um candidato à presidência no primeiro turno. Foi a primeira vez que um candidato tem mais votos que um presidente no cargo numa eleição presidencial no Brasil. Bolsonaro recebeu 6 milhões de votos a menos, mas ainda assim terminou com 51 milhões de votos. Olha o que nos disse sobre isso o professor da USP, Pablo Hortelado. A credibilidade dos institutos, que já era colocada em xeque pelos bolsonaristas, agora é colocada pelo resto da sociedade. Seguramente não é manipulação, mas é uma limitação dos institutos que a gente precisa entender. E essa é a avaliação do cientista político americano Ryan Burg. A campanha do Bolsonaro, assim como seus apoiadores, se mostrou mais energizada e capaz de mobilizar do que a de Lula. Mesmo que Bolsonaro não seja reeleito, certamente seu movimento e suas ideias já foram injetadas na sociedade brasileira e continuarão além do seu governo. Segundo sinal da força do bolsonarismo, a vitória nas urnas de ex-ministros do governo Bolsonaro. Vários aliados próximos do presidente conseguiram cadeiras no Senado ou na Câmara, alguns surpreendendo em relação às pesquisas. A ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi eleita senadora pelo Distrito Federal, derrotando outra ex-ministra de Bolsonaro, Flávia Arruda. Já o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi eleito senador por São Paulo, desbancando Márcio França, que liderava as principais pesquisas. O vice-presidente Hamilton Mourão também surpreendeu em relação ao que apontavam as pesquisas e conquistou uma vaga de senador pelo Rio Grande do Sul. Ele superou o ex-governador gaúcho Olívio Dutra, que aparecia como favorito. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi investigado pela CPI da Covid pela sua gestão na pandemia, foi o candidato a deputado federal com a segunda maior votação no Rio de Janeiro. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, investigado na Justiça por supostamente favorecer madeireiras que atuavam ilegalmente na Amazônia, foi eleito deputado federal por São Paulo. Já alguns ex-bolsonaristas famosos que vinham criticando fortemente o governo Bolsonaro saíram derrotados na eleição. É o caso do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que tentava uma vaga na Câmara dos Deputados, e dos deputados Joyce Hasselmann e Alexandre Frota. Terceiro ponto, o espaço conquistado pelo PL, partido de Bolsonaro, na Câmara e no Senado. Com o resultado de domingo, o PL se torna a maior bancada eleita da Câmara em 24 anos, com 99 deputados. Só perde para o antigo PFL, que depois se tornaria Democratas e União Brasil, e que em 1998 conseguiu eleger 106 parlamentares. Isso significa que o PL terá 1 em cada 5 votos na Câmara e um grande poder na hora de aprovar ou rejeitar propostas em discussão no Congresso. O partido de Bolsonaro também elegeu 8 senadores e agora, com 14 cadeiras no total, passa a ser a maior bancada do Senado. A aliança formada por PT, PCdoB e PV ficou em segundo lugar em tamanho de bancada na Câmara, com 80 deputados, 12 a mais que atualmente. No Senado, o PT passou de 7 para 9 senadores e ficou com a 5ª maior bancada.
Para o historiador e cientista político Luiz Felipe de Alencastro, Lula tem mais chances de vencer no segundo turno pela vantagem que mantém hoje em relação a Bolsonaro e também pelas possibilidades de alianças com Ciro Gomes e Simone Tebet no segundo turno. Mas ele destaca que, ainda que o ex-presidente vença, vai ter dificuldades para governar com um Congresso de maioria bolsonarista. É algo extraordinário que desequilibra o jogo. Acho que Lula ainda ganha, mas terá que enfrentar um terceiro turno com um Congresso totalmente hostil e vai lidar com ameaças de impeachment e de pautas-bomba, como projetos de lei que detonam o orçamento, diz ele. Mas a força do bolsonarismo também mostrou seus limites quando a gente observa alguns resultados. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, conseguiu se reeleger na Câmara, só que com 1.100.000 votos a menos que em 2018, quando tinha sido o candidato a deputado mais votado do Brasil. Na eleição de domingo, ele ficou em terceiro lugar entre os candidatos de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, aliado de Lula, foi o mais votado, com mais de 1 milhão de votos, seguido por Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro. E o político que ganhou o posto de deputado federal mais votado no Brasil foi Nicolas Ferreira, pelo PL de Minas Gerais. Ele é youtuber evangélico e apoiador de Bolsonaro, o que é mais um sinal da relação entre o bolsonarismo e o voto evangélico. Olha o que nos disse a cientista política americana Amy Erica Smith, que estuda o impacto da religião na política e escreveu um livro sobre o Brasil. É possível que a campanha dentro das igrejas ou nas redes sociais direcionada aos fiéis evangélicos tenha tido um papel relevante nos resultados. Com isso, pode haver mudanças de última hora em favor do candidato apoiado pelas igrejas. Alguns chamam isso de clientelismo, mas não é bem por aí, porque não há necessariamente compra de votos. O que acontece é que muitas pessoas ainda estão indecisas e acabam tomando a decisão no último dia, influenciadas pelas igrejas. Já nas disputas para governos estaduais, o PT saiu na frente como o partido que mais elegeu governadores no primeiro turno. Eumano Freitas, no Ceará, Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte e Rafael Fonteles, no Piauí. Mas o PL garantiu um estado importante, o Rio de Janeiro, elegendo Cláudio Castro no primeiro turno. Candidatos apoiados por Bolsonaro também estão em algumas disputas no segundo turno, como em São Paulo. A gente vai continuar te trazendo fatos e análises sobre as eleições.